Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Kerlakian Fakuri e hoje a gente vai falar o que é agir instintivamente. Essa é a parte 4. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Eu estou fazendo uma série de 7 episódios sobre as coisas que os seres humanos fazem quando eles estão agindo na completa independência de Deus, quando eles não estão nem aí para fazer a vontade de Deus. Então, o que é que acaba acontecendo? Qual é a maneira que a pessoa age? Eu estou falando das coisas que a natureza humana produz. E eu divido as coisas que a natureza humana produz em 4 partes diferentes. A primeira é a imoralidade sexual, a impureza e as ações indecentes, que eu chamo de as baixarias. Eu reduzo essas 4 numa palavra só que eu chamo de as baixarias. A gente já falou também da categoria feitiçarias, que daí diz que são a adoração de ídolos e as feitiçarias. Agora eu vou começar a falar então da terceira parte, que eu chamo de brigas. Isso está lá em Gálatas 5, e agora eu vou falar do versículo 20, que tá, então, diz o seguinte: as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões e as invejas. Então, todas essas coisas eu classifico como a terceira, né, das partes que fazem as coisas que a natureza humana produz, que são as brigas. Deus odeia que a gente brigue, que a gente arranje confusão, que a gente seja encrenqueiro, que a gente gosta daquela boa briga. Ele odeia isso. Isso porque também quando você está fazendo isso, você está agindo na sua carne. Não pensa que você vai fazer isso agindo espiritualmente, porque quando você age espiritualmente, você age com amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Essas são as características, esse é o fruto do Espírito. Quando você está na carne, uma das coisas que você faz é briga. Então, se você é do tipo que gosta de uma encrenca, que gosta de rodar a baiana, que gosta desse tipo de coisa, não seja assim. Isso é uma coisa que desagrada demais a Deus. Veja quantas palavras, né, que eu falei para vocês, que Deus usa para mostrar, né, e falar como Ele odeia as brigas. Mas qual que é o problema de você arranjar briga? Existem alguns problemas porque existem algumas consequências. Em primeiro lugar, você arranja inimigos. Quando você começa a brigar com uma pessoa, aquela pessoa que achou que de repente não tinha feito nada, e pode ser que ela tenha feito alguma coisa contra você, mas se ela achou que ela não tinha feito nada e você começa a brigar com ela, agora ela vai começar então a achar que você está agindo mal, que você está contra ela, e daí sim você cria assim inimigos. E Deus sabe como isso é ruim para sua vida. Deus é teu pai, Ele quer o melhor para você e Ele não quer que você tenha inimigos. Ele não quer que você tenha pessoas que estão agindo contra você. Muitas vezes a pessoa sai falando mal de você, muitas vezes ela vai fazer até alguma coisa ruim para você. Então, isso é uma coisa que Deus não quer para a sua vida. É por isso que Ele quer que você evite as brigas ao máximo e procure ao máximo ter paz com todo mundo. Outra consequência das brigas é que você dá um mau testemunho. Você é um cristão, você é uma pessoa que está num display, você está na vitrine, você precisa dar bom testemunho. Você é um exemplo, ou deveria estar agindo de maneira exemplar. Quando você sai brigando com as pessoas, você ensina, sem querer muitas vezes, outras pessoas a fazerem o mesmo que você está fazendo. Isso é um péssimo exemplo, você estimula outras brigas. A gente tem que entender que a vida não é só sobre nós. Se você é um cristão, você tem que entender que a vida também é sobre outras pessoas, que a gente deve pensar nos outros, que a gente deve pensar em ser um bom testemunho para os outros, porque dessa maneira, mesmo que a gente nem perceba, a gente está educando as outras pessoas a fazerem as coisas certas. Outra coisa que é uma característica de quem sai brigando é que você perde tempo e energia, e muitas vezes dinheiro também. A vida passa tão rápido e a gente precisa de tempo e de energia para fazer as coisas.
E todo mundo tem uma quantidade limitada, tanto de tempo quanto de energia. Se você sai desperdiçando a sua energia e o seu tempo com coisas erradas, é ali que a sua energia e o seu tempo vão ficar. Se você investe nas coisas certas, se você investe tanto tempo como energia nas coisas certas, daí você vai ter uma chance de muito mais crescimento. Por isso, pensa bem, porque se você começa a brigar, você vai estar sempre desperdiçando essas duas coisas que são preciosas e não voltam. E outra coisa que é importante a gente falar é que só quem tem mais de um filho sabe como é ruim ver os filhos brigando, como é horrível, dá uma sensação muito, muito ruim de você ver um contra o outro, um brigando com o outro. Então, quando a gente briga com uma outra pessoa, a gente desagrada muito a Deus, porque é essa sensação que a gente está causando em Deus. Eu tenho certeza que Deus deu filhos para nós, para que a gente entendesse um pouco melhor como é estar na posição dele, tanto de amor, como também nessas situações de, por exemplo, ver uma briga. Então, lembre-se que quem briga desagrada a Deus, está deixando Deus triste. Na maioria das vezes, todos os lados se dão mal dentro de uma briga. Todo mundo não sai bem dentro de uma briga. Muitas vezes as pessoas saem machucadas também de uma briga. Então, evite ao máximo as brigas, porque isso é a vontade de Deus. A paz é uma das características do fruto do Espírito e a gente vê através de tudo isso que a falta dela, sem dúvida nenhuma, é fruto da carne. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.